Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro bloco da teoria do crime. Especificamente estudaremos o fato típico e seus elementos. Mas antes, precisamos revisar precisamos aprender, expor o que é o conceito analítico de crime e quais são seus elementos. Essa verificação panorâmica é absolutamente imprescindível para que possamos compreender o que chamamos de crime, quais são os seus substratos e quais são os elementos que compõem cada um destes. Com isso, podemos visualizar panoramicamente a dogmática jurídico-penal e extrair delas informações necessárias para qualquer prova de concurso público e também para que vocês sejam bons operadores do direito penal. Então, vamos começar no que é o crime e quais são os seus conceitos ao longo da história. Vejam, em uma rápida digressão no tempo, vocês já estão carecas de saber que o direito penal moderno, a chamada fase humanitária do direito penal, também conhecido como direito penal iluminista ou direito penal da ilustração, começou a partir do século XVIII, em um momento no qual o sistema punitivo deixa de ser um mecanismo que visava apenas resguardar a soberania de um monarca que reinava em nome de Deus, para ser um campo de proteção de direitos subjetivos e mais tarde de bens jurídicos. E com isso a ciência do direito penal pôde estruturar os seus princípios e conceitos para criar um campo de liberdade exercido pelo indivíduo contra o poder punitivo estatal. A partir de todas essas conjecturas iniciais, podemos dizer que foi somente no final do século XVIII que os juristas alemães e italianos puderam articular sobre a criação de um conceito de crime, de um conceito que pudesse munir os cientistas do direito, os operadores do direito, de um ferramental teórico que desse previsibilidade às decisões judiciais. Vejam, a primeira tentativa, a primeira criação de um conceito de crime se apegou nos ditames do princípio da legalidade. Vocês sabem que o princípio da legalidade foi criado a partir da doutrina de Feuerbach no início do século XIX. E ele criou o princípio da legalidade, estabelecendo uma espécie de aglutinação de três conceitos, de três garantias básicas que já constavam de algumas cartas constitucionais ou das palavras de alguns filósofos de sua época. E com isso, cunhou a frase: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade foi a base fundamental, o alicerce para a construção de toda a dogmática jurídica posterior. Lembrando que quando eu utilizo essa palavra dogmática jurídica, eu estou me referindo à ciência do direito. Eu estou me referindo a esta construção sistêmica estruturada que pretende não só compreender o que é o direito, mas também estabelecer o quão ampla é a janela de decisões possíveis, dando previsibilidade às decisões judiciais. A dogmática é doutrina, professor? A doutrina composta dos estudiosos de direito cria a dogmática, que é um sistema que possui uma pretensão de obrigatoriedade quanto à adoção de seus conceitos e que permite ao operador do direito compreender o que ele é e dar previsibilidade às decisões dos juízes. Quando falamos crime é fato típico, ilícito e culpável, estamos construindo um conceito da ciência do direito, um conceito que não está na lei, um conceito que é pura dogmática. Pois bem, voltando. Com a construção do princípio da legalidade, pôde-se formar o chamado conceito formal de crime. O conceito formal de crime é normalmente creditado ao jurista Francesco Carrara. E o conceito formal de crime nos diz que crime é a conduta que ofende a lei penal.
Pode parecer um conceito muito singelo e limitado, e com certeza é em comparação à dogmática jurídica contemporânea. Mas foi um grande avanço em termos de firmar, número 1, que a lei é a única fonte de criação das normas incriminadoras. Número 2, que o que visa se punir é a violação do ordenamento jurídico, ordenamento feito pelos poderes legislativos, compostos de representantes do povo. É claro que dependia, a essa época, do país em que estava se falando. E terceiro, firmava-se que o direito penal não servia simplesmente para resguardar o poder de mando do rei ou de algum juízo absolutista, mas sim a violação do ordenamento jurídico, que a essa época ainda se fundava em um direito natural, no direito natural do homem, no direito natural de todas as pessoas, né? O chamado juspositivismo só foi gerado alguns anos depois. Mas vejam, este conceito formal de crime, a conduta que ofende a lei penal é o próprio crime, é um conceito que não diz nada sobre o conteúdo da infração penal. Para isso, alguns anos mais tarde da criação do conceito formal, esse se deu no início do século XIX, tivemos em 1834 as palavras de um jurista chamado Birnbaum. E Birnbaum criou a teoria do bem jurídico. Com a criação da teoria do bem jurídico e a afirmação de que o direito penal visa resguardar os bens jurídicos que são tutelados pelo ordenamento, nasce o chamado conceito material de crime, que basicamente afirma que o crime é a conduta que ofende ou que desperta perigo de ofensa o bem jurídico tutelado pela norma penal. O conceito material de crime abre as dimensões inauguradas pela teoria do bem jurídico quanto ao conceito do próprio delito. O conceito material de crime observa o conteúdo da ofensa e afirma que deve haver algum tipo de violação significativa do bem jurídico para que possamos falar em delito. É claro que o princípio da insignificância depende do conceito material de crime, mas o princípio da insignificância só foi se formar mais de 100 anos depois que o conceito material de crime foi pela primeira vez proposto. E percebam, nem o conceito formal, nem o conceito material são suficientes para dar previsibilidade às decisões judiciais, mas claramente formaram um grande avanço histórico no século XIX, afastando o direito penal do seu berço absolutista. Chegamos, então, à criação que se deu já no final do século XIX e que se completou no início do século XX, do chamado conceito analítico ou dogmático. O conceito analítico ou dogmático de crime foi inicialmente formado por von List e von Belling. List fez as suas contribuições doutrinárias a partir do último quarto do século XXI, do século XIX, ou seja, a partir de 1875 aproximadamente, enquanto Belling escreveu sua principal obra, que compôs e terminou de construir o conceito analítico de crime em 1906. Vejam, o que Belling e List fizeram foi criar um conceito que, de maneira analítica, percebam que analisar é dividir os elementos de alguns objetos, aliás, é dividir um objeto nos seus elementos básicos. O que List e Belling fizeram foi, analiticamente, decompor o crime em alguns substratos. Alguns substratos básicos que devem compor
todo e qualquer crime, criando assim uma teoria geral do delito que permite ao jurista observar a realidade e deduzir se é ou não possível se afirmar pela existência de um ilícito penal e a partir daí deduzir pela possibilidade ou não da consequência do crime, que é a sua punibilidade. Percebam que até este momento, esta construção ficava um pouco abstrata demais ou simplória demais. Observava-se simplesmente a subsunção da conduta ao texto legal, mas não se filtrava esta conduta por substratos e características que todo crime deveria preencher. O conceito analítico de crime basicamente decompõe o delito, lembrando que para o direito brasileiro crime e delito são sinônimos, embora outros ordenamentos jurídicos apresentem diferença. O que o conceito analítico fez foi dividir o crime ou delito em 3 substratos básicos. O primeiro deles é o fato típico, o segundo é a ilicitude ou antijuridicidade. Vamos utilizar os termos ilicitude e antijuridicidade como sinônimos, embora nem todos os autores historicamente concordaram com esta equivalência. Mas nós vamos tratar como sinônimo para concursos públicos, está mais do que bom. E, finalmente, o terceiro substrato é a culpabilidade. O fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Este é o conceito analítico de crime. Se traduz a teoria do crime, portanto, em uma espécie de gramática, em uma espécie de instrumental teórico-conceitual para que o operador do direito possa analisar e classificar a realidade. E, obviamente, estes substratos e elementos são baseados no direito positivo, mas não são abstraídos literalmente dele. Se eu der o Código Penal para alguém, pedir para que leia a parte geral e depois pergunte qual é o conceito de crime, jamais, em 1000 tentativas, a resposta será fato típico, ilícito e culpável, porque trata-se de uma construção da ciência do direito, da dogmática jurídico-penal. Mas trata-se, impreterivelmente falando, da mais preciosa construção da dogmática jurídico-penal. Uma construção que tem pouco mais de 100 anos e que é a mais robusta e eloquente forma de se compreender o principal objeto do direito penal, o crime. O primeiro substrato, e sim, são substratos e não elementos, embora em uma prova oral você possa falar elemento de forma mais ou menos impune, o seu examinador dificilmente te corrigirá, mas a proposta inicial é de substratos, porque, como nós vamos ver, essa divisão estava muito apegada ao método e ao formalismo das ciências naturais, das ciências da natureza. Aliás, cada substrato tem elementos distintos em uma taxonomia que lembra a classificação dos seres vivos na biologia. Justamente porque as ciências da natureza deveriam emprestar o seu método para as ciências humanas. Agora, por que substratos? Trata-se de uma analogia com termos da geologia. Sim, porque para chegar ao substrato do solo, você precisa esgotar o substrato que está logo acima. No sentido de que é necessário se esgotar a análise do fato típico, para só então analisar a presença da ilicitude ou antijuridicidade, para então poder conferir a culpabilidade. 1, depois 2, depois 3, tal qual se chega a substratos do solo em escavações. Pois bem, o fato típico, o primeiro dos substratos do conceito de crime, é composto da conduta, do resultado, do nexo causal e da tipicidade. A conduta pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, como veremos. O resultado pode ser material ou meramente jurídico, enquanto que o nexo de causalidade é a pertinência, ou seja, a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Já a tipicidade
formal é o juízo de adequação ou subsunção, essa palavra é muito utilizada nas ciências penais, entre a conduta e os elementos que perfazem a norma incriminadora, enquanto que a tipicidade material é a própria violação ou perigo de violação do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Percebe-se que o conceito analítico é tão rico que ele encampa, engloba os conceitos formais e materiais de crime dentro da categoria tipicidade, um dos elementos do fato típico. Presente os fatos típicos, todos os elementos do fato típico, é necessário se observar a antijuridicidade. Ou seja, é necessário se observar se o fato típico também é ilícito. Sabemos que ilicitude é um juízo de contrariedade ao ordenamento jurídico. Ou seja, o fato é ilícito quando ele é contrário ao direito. E esse juízo de contrariedade ao direito se dá a partir de um juízo, digamos, de indiciariedade. Eu explico. Com a presença da tipicidade, adota-se a chamada teoria da ratio cognoscendi. E veja, só estamos passando panoramicamente o conceito analítico para que possamos estudar cada um dos seus exemplos logo em seguida. Voltando. Vejam, o estudo da tipicidade nos permitirá analisar que, presente a tipicidade, a ilicitude será relativamente presumida. De maneira que esse juízo de presunção relativa da antijuridicidade pode ser desmentido, pode ser afastado mediante a presença de uma causa de exclusão da ilicitude. Em outras palavras, o fato típico é automaticamente ilícito, porque praticar um fato típico já é realizar uma ação prevista por uma norma incriminadora como proibida. Assim sendo, matar alguém, subtrair coisa alheia-móvel para si ou para outrem, constranger pessoa à conjunção carnal através de violência, são atos que se presumem contrários ao direito. E antijuridicidade ou ilicitude é contrariedade ao direito. Entretanto, o mesmo ordenamento jurídico pode estabelecer que uma pessoa pode matar alguém em legítima defesa, em estágio de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular do direito. Portanto, se ilicitude é contrariedade ao direito, que se presume a partir da presença da tipicidade, analisamos a ilicitude, no caso concreto, a partir da presença ou ausência de uma norma permissiva, as chamadas normas permissivas justificantes, ou causas de justificação, ou excludentes de ilicitude, que, segundo o artigo 23 do Código Penal, são 4 excludentes legais: o estágio de necessidade, a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, havendo ainda o consentimento do ofendido, que é nada mais do que uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Presentes o juízo de tipicidade e os elementos do fato típico, e estando ausente uma causa de exclusão da ilicitude, confirma-se o segundo substrato do conceito de crime. Passa-se a analisar, então, o agente e as circunstâncias nos quais se encontrava à época do delito, para se analisar se o fato é culpável. E a culpabilidade hoje é considerada um juízo de reprovação pessoal, dotada de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O fundamento material da culpabilidade é basicamente a liberdade da vontade, ou seja, a capacidade do indivíduo de se comportar de outra forma, a capacidade concreta do agente de atuar de acordo com a norma. E esta capacidade só está presente se o indivíduo tenha uma capacidade biopsicológica de compreender o caráter ilícito do fato, que é a imputabilidade, e a capacidade cultural de compreender que a sua ação é juridicamente desvaliosa, a potencial consciência de ilicitude. A partir da presença da culpabilidade, podemos concluir que o fato é criminoso, e assim as consequências do crime
podem ser impostas ao seu agente. Pois bem, compreendendo de forma panorâmica esse conceito analítico de crime, precisamos compreender também que há uma parte da doutrina brasileira que afirma que a culpabilidade não é substrato do conceito de crime, mas mero pressuposto para a aplicação da pena. É o chamado conceito bipartite da definição de delito. Esse conceito bipartite foi defendido originalmente por Damásio de Jesus e é muito afirmado e reafirmado por alguns de seus discípulos, como Fernando Capês, Kleber Masson ou o próprio André Stephan. Mas é bom dizer que, fora de parte da doutrina paulista de direito penal, o tal conceito bipartite de crime não tem praticamente nenhum defensor fora dessa escola paulista, tanto no Brasil quanto no mundo. Aliás, todos os países que seguem um sistema jurídico romano-germânico, o que só exclui Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Canadá, todos os outros praticamente reconhecem crime como fato típico ilícito e culpável, de maneira que é quase impossível, internacionalmente falando, se ouvir falar da culpabilidade enquanto pressuposto para a aplicação da pena e não substrato do crime. De qualquer forma, Damásio afirma que esta mudança na classificação, esse conceito bipartite, pode ser compreendido a partir da dinâmica do nosso Código Penal. Isso porque, quando o Código Penal quer tratar da excludente de ilicitude, ele utiliza a expressão não há crime. Não há crime quando a gente pratica o fato. Entretanto, quando quer quando quer se referir ao afastamento da culpabilidade, utiliza a expressão é isento de pena, como percebe-se na imputabilidade do artigo 26. É isento de pena o agente que, se defendem esses damasianos, os defensores da visão bipartite do conceito de crime, se o Código Penal brasileiro afirma que está apenas isento de pena determinado indivíduo que pratica o crime, mas que é inimputável, está em tese concluindo o nosso Código Penal que a culpabilidade é pressuposto para a aplicação da pena e não um substrato do conceito de crime, mesmo porque a culpabilidade, afirma esses indivíduos, esses juristas, a culpabilidade diz respeito ao agente, enquanto o fato típico e a ilicitude diz respeito aos fatos. Pode-se depreender também de outras passagens do nosso código. Vai dizer aqui os defensores da teoria bipartite. Quando nós temos o crime de receptação no artigo 180, quando vemos o artigo 180, parágrafo 4º, temos a seguinte redação: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Vejam, se a isenção de pena não afasta o crime, pela dinâmica do código, isento de pena o autor do crime, é porque o código está dizendo que a exclusão da culpabilidade não afasta o crime, porque a culpabilidade não adentra o conceito de crime, crime seria só fato típico e ilícito. Senhores, eu vou ser muito sincero. Número 1, não só a teoria não tem nenhum respeito, como ela não merece muito respeito. Primeiro porque diferenciar a culpabilidade enquanto mero pressuposto para aplicação da pena é inútil. Que utilidade se traz em termos de prática penal? Zero. A ilicitude. Sem a ilicitude, o juiz pode aplicar a pena? Não? Então, a ilicitude também é pressuposto da pena. Qual é a diferença em chamar de pressuposto da pena ou substrato nenhum? Nada. Pois bem, além de não haver diferença prática, a não ser trazer uma teoria completamente diferente para poder vender meu livro, nesse contexto, a culpabilidade, enquanto causa de isenção de pena, não atende uma metodologia muito rígida
ao longo do Código Penal. Dizer que o Código Penal pode ser utilizado como critério para definir qual é a natureza jurídica de um instituto é, número 1, perceber que a dogmática penal não se funda a partir da mera interpretação literal dos institutos do direito penal positivo. Não estou dizendo que a ciência do direito não deve se atentar para o que diz a lei, mas claramente as palavras da lei não pautam o conteúdo dos preceitos científicos do direito penal de maneira tão direta e incisiva. E mais, a lei muitas vezes não sabe o que diz, ela não tem precisão metodológica. Por exemplo, o artigo 181 diz que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. O que é o artigo 181? A escusa absolutória em crimes patrimoniais. Pois bem, qual é a natureza do artigo 181? Não há muita dúvida doutrinária. É uma causa de exclusão da punibilidade. O fato é típico, ilícito e culpável. Tanto é que o partícipe, que não é cônjuge da vítima, é normalmente punível. Mas pera, nós temos um afastamento da punibilidade, que é a mera consequência do crime, e não o seu substrato? Só que o Código utilizou a expressão é isento de pena. Pois é, parece que, ao usar a expressão é isento de pena, o Código não necessariamente segue um critério muito rígido. Isso se repete. O artigo 20, parágrafo 1º diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supôs situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Prevalece na doutrina que o artigo 20, parágrafo 1º, ao tratar das discriminantes putativas, adota a teoria limitada da culpabilidade. Aliás, isso está até na exposição de motivos do Código Penal no item 19. Só que a chamada teoria limitada da culpabilidade dá a este tipo de erro essencial a natureza de causa de exclusão da tipicidade. É isso mesmo. O Código utilizou a expressão é isento de pena e a maior parte da doutrina diz que nesse contexto, especificamente nesse contexto, exclui-se a tipicidade subjetiva, ou seja, o dolo e a culpa. Nós não podemos frisar na expressão do nosso Código uma certeza absoluta sobre a natureza jurídica dos institutos. É necessário compreendê-los de forma sistêmica e estruturada. E a partir dessa compreensão é inegável. Culpabilidade é substrato do crime. E ponto final. É isso que você leva para uma prova de concurso público. Professor, qual é a diferença entre crime e contravenção? Para nós finalizarmos esse bloco. Vejam bem. A diferença entre crime e contravenção não é uma diferença ontológica, ou seja, não é uma diferença que está no plano da essência, no plano da existência, das características básicas. Em outras palavras, crime é fato típico, ilícito e culpável, e contravenção também. A diferença entre crime e contravenção está no plano dos valores, é uma distinção axiológica. O crime é uma infração penal mais pesada que a contravenção. Só isso. Mas como que se diferencia este peso na prática? Bom, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal diz que considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, ou alternativa, ou cumulativamente com a pena de multa. E a contravenção é a infração penal que a lei comina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Em outras palavras, crime é conduta punida com reclusão ou detenção, enquanto que contravenção é infração penal punida com prisão simples ou multa isolada. Mas essa não é a única diferença. Quando nós observamos a Lei de Introdução ao Código Penal e comparamos com... quando nós observamos a Lei de Contravenção Penal e comparamos com o Código Penal, percebemos que as diferenças podem ser resumidas nessa tabela. O crime possui pena de reclusão e detenção, a contravenção de prisão simples ou multa isolada. Já o crime possui hipóteses de extraterritorialidade no artigo 7º.
Na contravenção, não existe extraterritorialidade, conforme estabelecido no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. A tentativa é possível no crime. Artigo 14, inciso 2. Não existe tentativa de contravenção. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. O período de prova do sursi, que é a suspensão condicional da pena, é de 2 a 4 anos. No artigo 77 do Código Penal. É de 1 a 3 na Lei de Contravenção Penal. A competência pode ser da Justiça Federal e Estadual no caso do crime. Pois bem, Justiça Federal não julga contravenção. O limite do cumprimento de pena é 40 anos no caso do crime. O limite de cumprimento de pena é de 5 anos no caso de contravenção. As espécies de ação penal podem ser públicas, privadas ou públicas condicionadas à representação ou à requisição no crime. E, via de regra, a contravenção penal é de ação penal pública incondicionada. Finalmente, a depender dos requisitos, cabem todas as prisões cautelares no crime, não cabem prisões cautelares na contravenção penal.